mãe de João Batista. E então o anjo Gabriel veio e foi até onde estava Maria, uma virgem desposada aí de um varão cujo nome era José, da casa de Davi, era um descendente do rei Davi. E José tinha por profissão carpinteiro, né? Então, entrando o anjo, onde Maria estava, disse para ela: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Então, vendo ela, o anjo turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria aquela. Porque o anjo dizendo salve, agraciada, né? Ficou preocupada. Por que isso? Então disse-lhe o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça e aí diante de Deus. E o anjo então comunica a Maria o que ele veio fazer. E ele diz: eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Veja bem que o anjo já vem com a notícia de que ela vai conceber, dar à luz a Jesus, e diz até o nome que deverá colocar na criança, o nome de Jesus, que significa Salvador. E o anjo continua e diz para ela: esse será então grande, esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. E ainda diz: e o seu reino não terá fim. Diz então Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço o varão? Ou seja, ela está dizendo: eu não sou casada ainda, estou noiva, mas não sou casada, nunca tive um ato sexual com homem nenhum, não é permitido. Como então eu vou conceber e dar à luz a um filho? Então respondeu o anjo para ela e disse: olha, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, né? Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então o anjo está dizendo: assim como o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, sobre as águas, quando Deus criou a terra, assim o anjo está dizendo: o Espírito Santo te envolverá, e então você conceberá e terá então um filho. A palavra de Deus é a semente de Deus. Quando o anjo está falando, ele espera a resposta de Maria, se ela aceita. Se ela aceita, então essa palavra, Jesus diz que a semente, lá na parábola do semeador, diz que a semente é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus aí vai gerar uma vida através do Espírito Santo que está ali então sobre Maria, e essa palavra penetrará o útero virgem de Maria, e ela então conceberá, dará à luz um filho, fecundará então o óvulo, né, para que possa nascer uma criança. E o anjo ainda comunica para ela: olha, eis que também Isabel, a tua prima, concebeu um filho na sua velhice, e este então é o 6º mês que ela está grávida, então, e mesmo na sua velhice ela terá um filho, porque para Deus nada é impossível. Ela era estéril, estava na idade avançada já, mas ela conceberia então e daria à luz um filho. Então Maria responde ao anjo: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo então se ausentou. Nós sabemos que Maria faz aí um cântico, né, de agradecimento a Deus, dizendo que é uma pecadora e que o seu Salvador vem através dela, e ela reconhece que Jesus é o Salvador e que vem salvá-la também. Ela se acha então, ela se considera e confessa como pecadora também, merecendo o quê? Que fosse condenada, mas precisando de um Salvador. E ela então aceita esse chamado, essa incumbência de Deus, e este filho então, através do Espírito Santo, é gerado em seu interior, e ela fica grávida e dá à luz então a seu filho, e o chama Jesus, o Salvador, que nós vamos ver mais detalhes nessa lição. Ele veio ao mundo, o mundo era seu, foi feito por ele,
tudo era feito por ele, ele era Deus mesmo, mas os homens não o conheceram. Mas a palavra de Deus diz que todo aquele que o conhecer, todo aquele que o aceitar como Jesus, como Filho de Deus, como Senhor e Salvador, esse então recebe o perdão dos seus pecados. A Maria, 9 meses aí aproximadamente depois dessa visita a Isabel, lá em Lucas 2, capítulo 2, aí fala sobre o nascimento. Aconteceu naqueles dias, então, que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Então, César Augusto aí, o imperador romano, e ele dominava aí a maioria do mundo habitado naquela época, e ele então queria saber quantas pessoas haviam no seu reino, que tamanho estava o seu reino. E ele então mandou que todos se alistassem. E esse alistamento era para ser feito na cidade de origem de cada um. Então esse primeiro alistamento foi feito aí sendo aí Cirênio, né, governador da Síria. Que época então foi feita essa listagem? Na época em que Cirênio era governador da Síria. Isso você vai nos livros históricos e você vai ver que se encaixa aí mais ou menos aí nesse ano 4, ano 5, se nós contarmos pelo nosso calendário. E todos iam então alistar-se, cada um a sua própria cidade. Então subiu da Galileia, José e Maria moravam na Galileia, e eles da cidade então de Nazaré, que eles moravam, eles foram à Judéia, a região da Judéia. Estavam na região da Galileia, lá em cima, desceram a região da Judéia, onde fica Jerusalém, onde fica Belém. E eles foram então à cidade de Davi, a cidade chamada Belém, onde nasceu também Davi, o rei Davi. Bom, Maria estava grávida quando eles foram, e estava já no seu 9º mês, estava para ter já a criança, mas eles foram assim mesmo fazer esse alistamento. E nós sabemos que eles, quando chegaram à cidade, a cidade estava muito cheia de gente, a cidade é bem pequenininha, fica mais ou menos a 7 quilômetros de Jerusalém, e devido a muita gente ter ido para lá para se alistar, a maioria morava em Jerusalém, principalmente ali as pessoas descendentes do rei Davi, tinham nascido em Belém, mas moravam em Jerusalém. E de repente a cidade se encheu de gente, porque muita gente foi se alistar. Não só os nascidos também, mas levavam suas esposas. Então, e muitas vezes tinha que levar as crianças. Então encheu a cidade, as casas todas cheias, as estalagens, né, ou hotéis, as pensões, vamos dizer assim, na nossa época, e todos os locais possíveis estavam cheios, muita gente. José e Maria procuraram, então, por toda parte, um local para poder abrigarem aí a criança que estava para nascer. Mas eles não encontraram nenhum local, não havia lugar. Bateram em porta por porta e não encontraram, não havia lugar para eles. E eles procuraram na estalagem, não havia também lugar. Então, pedindo muito, insistindo que Maria estava grávida, que ia nascer a criança. Então eles conseguiram um local que era onde ficava a manjedoura, onde ficava ali aquela vasilha onde se colocava alimento para os animais comerem, onde os animais se abrigavam. Geralmente esse lugar era debaixo da casa, no primeiro andar, embaixo, porque era costume dos judeus colocar ali os animais na parte de baixo da casa, e eles moravam ali num compartimento separado, ou então na parte de cima. E as estalagens eram feitas nesse sistema. Pode ser que seja na mesma estalagem, na parte de baixo, onde ficavam os animais, onde Jesus nasceu, ou pode ser numa caverna um pouquinho separado dessa casa, onde havia uma caverna talvez de pedra, e ali então os animais ficavam à noite e se alimentavam também ali. Então nesse local aqui Jesus foi colocado ao nascer, foi colocado no lugar, exatamente a manjedoura, o lugar, um coxo, né, que a gente chama, onde se colocava então alimento para os animais se alimentarem. Então a Bíblia declara, estando ali,
se cumpriram então os dias em que ela havia de dar à luz. Então completou-se aí os 9 meses, né, e deu à luz ao seu filho primogênito. Filho primogênito de Maria quer dizer o que? Essa palavra primogênito aí quer dizer o que? O primeiro filho de Maria. Quer dizer que ela teria outros filhos. E a Bíblia diz bem claro que ela não teve nenhum ato sexual, não conheceu José, seu esposo, até que se cumpriram os dias, até que nasceu Jesus. Depois sim ela teve outros filhos. Nós sabemos que José relutou muito para se casar com Maria porque ela estava grávida. Como é que uma pessoa poderia se casar com uma mulher grávida sabendo que o filho não era dele? Teve que ter aí uma intervenção divina, né? Deus falou com José em sonho